Fala, senhores, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Tranquilo, perfeito, sem estresse, beleza? Senhores, bem-vindos a uma sexta. Falou, Edvander, o professor mais bonito, mais gato, mais charmoso, mais lindo. O meu dia, quando eu for mais velho, é ficar bonito igual o senhor. Eu não sou como o senhor, mas vou tentando. Ora, tudo bem, senhores? Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal da nossa sexta-feira à noite. Aqui o sexto é diferente. Tu poderia estar lá na Expofeira, vendo os boi pular. Tu poderia estar lá na Expofeira, esperando começar o show do Daniel. Tu podia estar lá, mas tu escolheu estar aqui. Tu escolheu estudar. Tu escolheu pagar o preço, meu irmão. Beleza? Então, senhores, é isso. Um brinde. Não é cachaça não, tá? É água, tá bom? É água, é água, é água. Ai, tá fechado! Senhores, a nossa aula de hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente. Por quê? Vai ser uma aula de mapeamento da banca do concurso dos senhores da Sesgran Rio. Beleza? Eu trouxe as questões de direito processual penal que já foram aplicadas pela banca Sesgran Rio. Então, a nossa aula de hoje não é uma aula temática, não é uma aula com tema específico, não. É uma aula para resolver as questões da banca Sesgran Rio, para você conhecer a forma de cobrança da banca, conhecer a maior incidência e, ao final, eu vou dialogar com você, eu vou te direcionar sobre como você deve conduzir a sua preparação na matéria Direito Processual Penal. O material já foi disponibilizado na sala virtual, tá bom? Vocês têm livre acesso. Qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat que eu estou acompanhando. Vamos lá, vamos começar. Sesgran Rio, primeira questão. Impressões palmares e plantares encontradas em locais de ocorrência de crime e que podem, mais tarde, levar à identificação dos criminosos são denominadas. Ora, Lucas, numa cena de crime, num cenário de crime, foram encontradas impressões digitais, foi encontrado sangue, foram encontrados elementos materiais que posteriormente podem tornar-se prova dentro do processo penal. Primeiro, olha para cá e faz um recorte comigo. O direito processual penal ele tem duas grandes fases. Ele tem a fase chamada pré-processual. Olha para cá. A fase pré-processual. E aí também tem a segunda fase, a fase processual. A fase pré-processual é a fase das investigações preliminares. Já estudamos o inquérito policial. É a fase que eu vou o quê? Investigar. Os elementos encontrados na cena do crime, na fase pré-processual, nos atos investigatórios, ainda não são prova. Por quê, Lucas? Eu só vou ter prova, que inclusive é o nosso próximo tema, depois que estiver dentro da fase processual, depois que estiver dentro do processo. Então, vejam bem, senhores, os elementos encontrados em uma cena de crime, digitais, impressões palmares, plantares, gotículas de sangue, material genético. O que é? Artigo 158, parágrafo 3º do CPP. Olha comigo, por favor. Vestígio, olha aqui, ó. É todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona com a infração penal. Então, tudo aquilo que tem relação com a infração penal e é algo tátil, visível, perceptível de maneira sensorial. O que é isso, Lucas? Perceptível por meio dos sentidos humanos, audição, olfato, paladar, tato, visão, são vestígios. Tudo que eu encontro na cena do crime, que mais tarde será periciado, são vestígios de fato criminoso.
Então, a nossa primeira questão, gabarito letra B, vestígios, fundamentação jurídica, artigo 158, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Tudo bem? Perfeito, tranquilo, vestígios. Vamos à nossa segunda questão. Uma arma de fogo encontrada no local do crime e que contenha digitais deverá ser arrolada na investigação do fato criminoso, encontrado o autor e confirmada a obtenção dessa arma na ação. Ela será anexada ao processo? Como? Veja bem, aqui eu já saí da fase investigatória. Eu estou entrando na fase processual, lembra? A fase pré-processual e a fase processual. Aqui é investigação preliminar, aqui é processo, aqui é ação. Um vestígio, lá no inquérito, ele vem para dentro do processo. E quando ele entra no processo, ele passa por uma coisinha chamada contraditório e ampla defesa. Ou seja, ele passa pelo crivo constitucional para que ele tenha validade, para que ele seja validado dentro do processo. E no momento que ele passar por esse crivo, que ele passar por essa validação, ele deixa de ser vestígio e vira uma prova. Então, essa é a principal diferença. Prova é aquilo que é produzido dentro do processo. Prova é aquilo que vai passar pela validação judicial. É aquilo que será submetido ao crivo constitucional da ampla defesa e do contraditório. Então, no momento que aquela arma de fogo que foi encontrada lá na cena do crime entra no processo e passa pela validação, pela valoração do juiz, ela se torna prova. Beleza? Então vamos lá. Vestígio? Não. Vestígio é fase investigatória. É fase de inquérito policial. Prova testemunhal? Não. Prova testemunhal é a chamada prova pessoal. É uma pessoa que vai relatar o que ela sabe sobre o fato criminoso. Testemunha ocular, testemunha auditiva, testemunha do fato. Então, a prova testemunhal é uma prova de natureza pessoal. Ou seja, a pessoa vai relatar o que ela sabe sobre o fato criminoso. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Muito bem. Prova material. Letra C. Por quê? É um material, é uma matéria. A arma de fogo é algo material. É algo que você pode tocar, sentir, pegar, carregar. Ou seja, é uma prova material, é uma prova física. Tudo bem? Prova documental? Oi? Prova documental? Prova documental é todo documento público ou privado que tem a finalidade de atestar, declarar, reconhecer ou negar determinada afirmação. Então, provas documentais são documentos físicos que podem ser públicos ou particulares. Não é o caso. Indício material. Lucas, o que é indício? Amigo, indício é algo que me permita pressupor uma outra ideia. Quando você fala que você tem indícios de fato criminoso, você tem indicativos. O indício, ele é um elemento que permite a você fazer uma suposição com base em uma inferência lógica. Lucas, já está meio confuso. Olha para o pai e preste atenção, por favor. Primeira coisa, bora ver aqui no código. Cadê você, meu querido?
239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Então, o indício é um fato, não é algum material, é um fato que pode me levar a concluir, que pode me levar a entender que existiu ou não alguma circunstância. Então, eu preciso de um raciocínio lógico para observar o indício. Lucas, ainda está confuso. Pensa comigo. O A está sendo acusado de matar o B. Beleza? O A está sendo acusado de matar o B. Por quê, Lucas? O B faleceu em sua residência e existia uma câmera de segurança que estava apontando para a casa de B. E, no momento exato da morte de B, no momento que foi praticado o homicídio, esta câmera de segurança registrou o A entrando na casa. A câmera filmou o A matando o B? Não. A câmera filmou o A entrando na residência, entrando na casa. Então, isso aqui é um indício que, por indução, me permite chegar a uma circunstância. O quê? O A estava no local do crime no momento que o fato aconteceu. E eu posso deduzir, então, que o A tem relação com o fato criminoso. Isso é indício. Beleza? Tranquilo, sem estresse. É, né? Que coisa, não? Então não é indício. Até porque indício vai estar no artigo 239 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Então, segunda questão, gabarito letra C, prova material. Terceira questão. Eu vou ser bem sério com você. Essa terceira questão aqui, eu acho uma sacanagem da banca perguntar. Por quê, Lucas? Ela colocou isso aqui dentro de processo penal. Mas essa terceira questão não tem relação nenhuma com processo penal. Isso aqui é matéria de natureza policial, matéria de segurança, que é a identificação de sinais característicos de uma pessoa para reconhecimento posterior. Eu sei isso aqui porque eu fiz curso de polícia, porque eu estudei a matéria de segurança, eu estudei a matéria de identificação pessoal. É por isso que eu sei a resposta. Agora, processo penal não tem qualquer relação prática com isso aqui. Tudo bem? Olha comigo. Diante da ocorrência de um roubo em sua área de atuação, o vigilante deverá coletar com a vítima informações sobre o criminoso, que, passadas à autoridade policial, permitam a confecção de um retrato falado para sua posterior prisão. Nessa perspectiva, analise as seguintes informações: dados de qualificação, aspectos físicos específicos, caracteres distintivos, aspectos físicos gerais, informações de destaque corporal. São necessárias a montagem de um retrato falado apenas as informações. Retrato falado é um desenho da pessoa. A pessoa vai descrevendo e eu tenho lá um profissional, um retratista, que vai o quê? Desenhar o que foi relatado. E aqui a questão quer saber quais dessas características devem conter em um retrato falado. Vamos lá. Dados de qualificação? Não. Por quê? Dados de qualificação são dados como nome, idade, endereço, parentesco, etc. Ora, tu acha que a vítima de crime vai saber o nome do criminoso? Tu acha que a vítima vai saber o endereço do criminoso? Foi uma vítima de roubo, ela não vai saber isso. Então, dados de qualificação não fazem parte do retrato falado. 2. Aspectos físicos específicos. Deve conter. Como assim, Lucas? A altura?
da pessoa. Porra, ele era alto, ele tinha 1,80 m, 1,90 m aproximadamente. Ah, não, ele era muito baixo. Então, ele era muito gordo, ele era muito magro, ele era malhado, ele não era. Aspectos específicos fazem parte do retrato falado. Caracteres distintivos. Também. O que me permite diferenciar a pessoa que cometeu o crime de outras? Porra, Lucas, ele tinha o cabelo metade azul, metade amarelo. Ele usava um piercing em cada orelha. Ele tinha um alfinete atravessado na orelha. Ele andava mancando de uma das pernas. Então, caracteres distintivos também fazem parte do retrato falado. Ele tinha uma tatuagem que pegava da mão até a ponta do ombro. Caracteres distintivos. Aspectos físicos de natureza geral. Aspectos físicos gerais. Sim. Como assim, Lucas? O geralzão de uma pessoa comum. Altura, peso, aspectos gerais, a cor do olho, o tom da pele, como é se o cabelo era liso, enrolado, crespo, coisas gerais sobre pessoas em comum. Porra, Lucas, ele tinha mais ou menos a tua aparência, tinha o cabelo igual ao teu, o olho igual ao teu, o nariz igual ao teu. Resumindo, fui eu que te roubei, cara. Tu vai descrever um cara que é igual a mim, fui eu que te roubei. Então, aspectos gerais também fazem parte do retrato falado. Informações de destaque corporal é foda. Por quê, Lucas? Tu queres um namorado, é? Tu ficou vendo se o criminoso era musculoso, se ele tinha o abdômen definido, se ele tinha a veia do pescoço mais saltada? Não, isso não me interessa, pô. Tem uma história que, em uma ocorrência da polícia, lá da polícia da Sibéria, de outro país que não é o nosso Brasil nem o nosso Amapá, que eles foram descrever, né, um acusado, um suspeito pelo rádio. E aí começaram a passar a descrição, né? Rádio, não sei o quê. Suspeito, como é que ele era? O suspeito era alto, louro, branco, forte, abdômen definido e o braço dele era grosso. Ei, mano, tu tá escrevendo teu namorado, porra? Tá escrevendo um modelo? Eu não quero saber se o cara era o Ken da Barbie. Eu quero saber uma coisa que me permite identificar essa praga. Meu Deus do céu. Então, destaque corporal não me interessa. É, dispensável. Então, está certo 2, 3 e 4. Gabarito letra E de eu vou passar. Eu acredito que vai dar certo. Vamos lá. Quarta questão. Carlos da Silva conduz o seu veículo pela Avenida Brasil, situado em Rio Branco, no Acre, quando é surpreendido pela ameaça de Tício e Sófocles. Pô, nome feio. Ambos portando arma de fogo em ato buscando atingir o seu patrimônio. Carlos é policial civil, portando arma de fogo regularmente adquirida e registrada. No entreveiro, Tício e Sófocles são atingidos por projéteis da arma portada por Carlos, que é conhecido campeão de tiro ao alvo. Rapaz, o Carlos era uma máquina. Ele ia ser roubado, pegou a arma e matou os caras, irmão. Tício veio a falecer e Sófocles, ferido, foi preso em flagrante. Carlos foi condenado por excesso de legítima defesa. Aí é sacanagem. O cara foi se defender e respondeu pelo excesso. Aí é foda, mas acontece. Não tendo recorrido da sentença condenatória. Observada tal narrativa, conclui-se que: primeira coisa, o que é esse excesso de legítima defesa? Se você está bem lembrado, no artigo 25 do Código Penal, olha aqui, artigo 25 do CP, você tem a legítima defesa, que é o quê? Repelir injusta agressão atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários. Então, o que isso quer dizer? A legítima defesa, ela acaba no momento que cessar a agressão. Exemplo do Carlos. O Tício e o Sófocles anunciaram o roubo. O Carlos, campeão de tiro, sacou a sua arma. Ele acertou o Tício caiu no chão, acertou o Sófocles caiu.
No momento que eles estão no chão, que eles largaram a arma, acabou a legítima defesa. Por quê? O Carlos fez cessar a injusta agressão. Só que a questão fala que o Carlos agiu em excesso. Então, possivelmente, o Tício e o Sófocles estavam caídos, o Carlos foi lá, pegou a arma e deu só para conferir. Um na cabeça do Tício e um no peito do Sófocles. Ou seja, ele agiu em excesso. Ele passou os limites da causa justificante, que era a legítima defesa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Carlos respondeu pelo excesso, ele foi condenado e não recorreu da sentença condenatória, ou seja, transitou em julgado. E essa questão aqui trata sobre uma coisinha chamada de ação civil ex dedito. O que é isso, Lucas? Pensa comigo. Todo crime, ele gera dano. Todo crime, ele gera prejuízo. Seja um prejuízo físico, um prejuízo moral, um prejuízo patrimonial. E o processo penal, ele prevê uma ação reparatória, ou seja, o criminoso, além de ser condenado pelo crime que ele cometeu, ele vai ter que indenizar a vítima ou os seus sucessores pelo fato que aconteceu. E essa ação é chamada de ação civil ex dedito, ou seja, é uma ação que corre na justiça civil, de natureza civil, que está relacionada com o delito, com o fato que aconteceu. Ela não é uma ação de conhecimento. Como assim? O juiz não vai julgar se cabe ou não a indenização. O juiz vai apenas executar uma sentença. Ora, a sentença penal previu indenização. O juiz vai apenas o quê? Executar a sentença, obrigando o criminoso a reparar o dano. Essa é a ação civil ex dedito. Beleza? Tranquilo? Então, o Carlos, ele vai ter que reparar o dano causado. Olha comigo o artigo 63 do Código de Processo Penal. Nem fui muito para baixo, passei muito, galera. Artigo, olha aqui, ó, título 4 da ação civil. Artigo 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover a execução no juízo civil para o efeito da reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou os seus herdeiros. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Então, é isso que é a ação civil ex dedito. É uma ação de natureza civil para reparar o dano causado pelo crime. Fechou? Então, aqui, letra A, a sentença penal condenatória esgotou sua eficácia, inclusive no plano civil. Errado. No plano civil, ainda cabe o quê? A ação civil ex dedito, ação, indenização ou reparatória. Letra B, a responsabilidade civil de Carlos deve ser apurada em processo cognitivo. Errado. A ação civil ex dedito é uma ação que de execução de sentença, um mero cumprimento. Letra C, a hipótese descrita permite a execução civil da sentença penal. Gabarito letra C. Permite a ação civil ex dedito. É o que eu vou extrair do artigo 63 do Código de Processo Penal. Beleza, tranquilo, sem estresse. Muito bem. Quinta questão. Caio é escrivão da vara criminal única de uma pacata comarca do interior do Brasil. Certo dia, quando voltava de seu trabalho, Caio presenciou Tício desferir um tiro por arma de fogo contra Mévio, que veio, por isso, a falecer. Tempo depois, Caio foi arrolado como testemunha de acusação no processo criminal movido contra Tício. Assim, é correto afirmar que Caio. Presta atenção. O Caio, ele é escrivão da única vara criminal da cidade. E ele também foi testemunha de um fato criminoso. Só que tem um porém.
O Caio é serventuário da justiça. Então, ele está sujeito às causas de impedimento e suspeição aplicáveis a juízes e partes no processo. O que isso quer dizer, Lucas? Por expressa previsão legal, o Caio ele está impedido, ele não vai poder prestar o seu depoimento. Ele está impedido, veja bem, de funcionar no processo. Como assim, Lucas? Olha comigo, por favor, o artigo 251 e 252 do CPP. Cadê 241? 24 daqui. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado, aqui ó, inciso 2, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. O Caio é testemunha do fato. Mas, Lucas, o Caio não é juiz. O Caio é serventuário da justiça. Aí tu vai no artigo 112. Quer dizer, você da incompatibilidade e o impedimento. O juiz, o órgão do MP, os serventuários, olha aqui o Caio, os serventuários ou funcionários da justiça e os peritos ou intérprete abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguído pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para exceção de suspeição. Então, o Caio está sujeito às causas impeditivas. Por quê, Lucas? Ele, meu querido parceiro, ele é testemunha do fato criminoso. Ele não pode atuar dentro do processo como testemunha e escrivão. Então, o Caio está impedido de atuar como escrivão neste processo. Beleza? Olha comigo, por favor. Letra A. Estará impedido de funcionar como escrivão por suspeição. Essa questão ela contém um erro muito grave. Por quê, Lucas? Eles misturaram impedimento com suspeição. Impedimento são causas objetivas. Exemplo, tem parentesco com a pessoa. Exemplo, é testemunha do fato criminoso. Exemplo, tem interesse no processo. Suspeição são causas subjetivas. Exemplo, é inimigo ou amigo de uma das partes. Exemplo, tem um processo correndo igual, no mesmo sentido. E são institutos diferentes. Impedimento, ele é objetivo. Suspeição é subjetivo. A banca misturou os dois. E não é correto. O Caio está impedido de trabalhar como escrivão por uma causa impeditiva, por uma incompatibilidade, não por suspeição. Mas, infelizmente, a banca errou. Só que ela não voltou atrás. Cabe recurso? Cabia recurso. Mas a banca manteve o posicionamento. Logo, o gabarito da banca, não meu, letra A, está impedido de funcionar como escrivão por suspeição. Sexta questão. No processo penal de rito comum ordinário, o acusado é citado para responder à acusação no prazo de 10 dias, contados a partir da data. Ui, ele quer saber de prazo. Prazos no processo penal. Primeira coisa, deixa eu mostrar a regra. É o 798, salvo o melhor juízo. Cadê você, meu querido?
799. Aqui, ó, primeira coisa, contagem de prazos. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompido por férias, domingo ou feriado. Parágrafo 1º. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Então, eu excluo o dia do começo e incluo o dia do final. Bora logo aqui cortar. Então, vamos lá. Aqui já está certo. Aqui está errado, incluindo o inicial. Aqui está certo. Aqui está errado, porque eu excluo o dia do inicial. Aqui também está errado. Então, já sai a D, a E e a B. E, Lucas, a partir de que momento eu começo a contar o prazo legal? É da juntada da citação ao processo, que é quando o oficial junta no processo que a pessoa foi citada, ou é do dia da citação? A resposta é da citação. A contagem do prazo inicia no dia da citação. Não me interessa que dia o oficial vai juntar a contrafé, que a pessoa foi citada, que a pessoa foi informada que tinha um processo contra ela. O que me interessa é o dia que foi cumprida a citação pelo oficial de justiça. A juntada é um ato meramente formal para anexar a citação ao processo. Então, senhores, o prazo começa a contar da citação, excluindo-se o dia do início, incluindo o dia do final. Lucas, como assim? Pensa comigo. Vou pegar aqui 10 dias, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 14 hoje, né? 14. A pessoa foi citada hoje, dia 14. Vou botar aqui. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bora contar o prazo? 10 dias? Vamos. Exclui o dia inicial. Então, o dia 14 não conta. Conta 10 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O prazo é dia 24. É o vencimento. Só que tem um negócio. Se cair no sábado, domingo ou feriado, prorroga para o próximo dia. Então, bora ver. Hoje é sexta, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Então, o prazo seria dia 24, segunda-feira. 10 dias contados de maneira corrida. Beleza? É assim que se conta prazo no processo penal. Conta de maneira corrida, ininterrupta. Se cair em feriado ao final de semana, você vai fazer o quê? Passar para o próximo dia útil. Seguinte, vou chegar no domingo. Joga para segunda. Lembra, eu excluo o dia inicial e incluo o dia final. Então, aqui, gabarito letra C. Com base no artigo 798, parágrafo 1º do CPP. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Vamos lá. 7ª questão. Em relação aos institutos da renúncia e do perdão da ação penal privada, é correto afirmar que... Amigo, se você não está lembrado da renúncia e do perdão, a gente estudou quando estudou ação penal. Vou só te dar uma colher de chá e te lembrar rapidinho. Olha aqui, ó. Ação penal privada é aquela que é proposta pela vítima. Ou seja, o titular da ação penal privada é a vítima. A peça inicial acusatória é a queixa-crime. Beleza? Beleza. E dentro da ação penal privada, eu tenho 2 institutos. Quais são, Lucas? A renúncia e o perdão. Lucas, o que é renúncia e o que é perdão? Renúncia
é quando o titular da ação penal, a vítima fala que não tem interesse em processar o criminoso. Exemplo, ação penal privada, crime de injúria, uma ofensa na rua. Esse é o otário, esse é o trouxa, esse é o imbecil, uma ofensa qualquer na rua. É um crime de ação penal privada, beleza? Renúncia é quando a pessoa fala que não tem interesse em processar. Ou seja, a renúncia ela vem antes do processo. Ela é um ato pré-processual. Ela vem antes do processo, vem antes da queixa. Beleza? A renúncia é eu falando, eu não tenho interesse em te processar. Eu estou renunciando ao meu direito de entrar com o processo. Então, preste atenção que a renúncia é um ato pré-processual, ou seja, vem antes da queixa, crime. E segunda coisa, a renúncia é um ato unilateral. O que isso quer dizer, Lucas? A vítima renuncia. Se o criminoso vai concordar ou não, não me interessa. A vítima está dizendo, eu não quero, eu não vou te processar. Não importa a vontade do infrator, só importa a vontade da vítima. Então, a renúncia é um ato unilateral. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Chegamos no perdão. Vou até mudar a cor. O perdão ele é um ato processual. Ele ocorre dentro do processo. Como assim, Lucas? A vítima já ofertou a queixa. O processo já começou. E chega no meio do processo, a vítima fala, infrator, você cometeu o crime, mas eu estou te oferecendo perdão. A vítima está disposta a perdoar o infrator. Beleza? Então, o perdão é um ato processual. Ele ocorre dentro do processo. O perdão é um ato bilateral. O que isso quer dizer, Lucas? Enquanto na renúncia basta que a vítima fale que não tem interesse em processar, no perdão não. No perdão, ele só vai ter efeitos. O processo só vai ser extinto. O processo só vai ser arquivado. Olha para mim, presta atenção. Se o infrator aceitar o perdão. Então, o perdão é um ato bilateral. Só é perdoado quem aceita o perdão. A vida é assim. Só é perdoado quem aceita. Então, é a mesma ideia que eu vou ter aqui para o perdão no processo. A vítima fala, infrator, eu estou te oferecendo perdão. O infrator fala, não quero o seu perdão. O processo segue. Infrator, eu estou te oferecendo perdão. O infrator fala, obrigado, eu aceito o perdão. O processo está extinto. Acabou a ação penal. Então, o perdão é um ato bilateral. O que isso quer dizer, Lucas? Depende de aceite ou de aceitação. Tá bom? Isso é linhas gerais, tá? Se você quiser ver isso aqui completo, tá lá na aula de ação penal. Pode ir lá dar uma olhada. Então vamos lá. Em relação aos institutos da renúncia e do perdão da ação penal privada, é correto afirmar que podem ser oferecidos para apenas um dos querelados. Errado. Tanto a renúncia quanto o perdão, eles são extensíveis a todos os querelados. Como assim, Lucas? 5 pessoas me ofenderam na rua. Eu estava correndo aqui na orla e 5 pessoas, um grupo me ofendeu. Ou eu processo os 5 que me ofenderam em conjunto, ou eu não processo ninguém. A renúncia oferecida a um se estende a todos. O perdão oferecido a um se estende a todos. Então, ou eu processo todo mundo, ou eu não processo ninguém. Ou eu perdoo todo mundo, ou eu não perdoo ninguém. Beleza? São sempre oferecidos depois da queixa. Errado. A renúncia é antes da queixa.
São oferecidos antes e depois da queixa, respectivamente, e ambos bilaterais. Errado. A renúncia é unilateral. São oferecidos antes e depois da queixa, respectivamente, e ambos unilaterais. Errado. O perdão é bilateral. São oferecidos antes e depois da queixa, respectivamente, mas o primeiro unilateral e o segundo bilateral. Gabarito letra E. Não existe qualquer polêmica aqui. 8ª questão. José de Souza foi acusado de cometer delito com pena combinada, eu estou bem aqui, ó, para quem está perdido, com delito, com pena combinada inferior a 2 anos, ocorrendo a lavratura do TCO, termo circunstanciado, e remessa imediata para os juizados especiais, tendo o réu comparecido e se declarado inocente, apresentando defesa, houve declaração de incompetência e remessa a uma vara criminal de competência comum. Pode-se concluir que aqui está falando da Lei 9.099 de 95. É a Lei dos Juizados Especiais Criminais. É a lei do GCRIM. Lucas, o que são os Juizados Especiais Criminais? São os juizados criados, olha para mim, presta atenção, para julgar as chamadas IMPO. Olha aqui o nome. IMPO. Infração de menor potencial ofensivo. Os chamados crimes anão. A contravenção penal. Se o teu avaliador tiver muito virado no giraia, ele vai usar um nome muito velho, que nem se escuta mais. As infrações de menor potencial ofensivo também são chamadas de delito liliputiano. Como é que é, Lucas? Delito liliputiano. De onde vem isso? Não bate cabeça. Só lembra que se tu vê o nome delito liliputiano, são as infrações de menor potencial ofensivo. Tá, Lucas? É o GCRIM que julga as infrações. É. Mas o que são infrações de menor potencial ofensivo? Quem fala isso para a gente é a própria lei. Olha comigo, por favor. A Lei 9.099. Cadê? 9.099. 95. No seu artigo 61. Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não, com multa. Então, infração de menor potencial ofensivo são as contravenções penais e os crimes que têm pena máxima de até 2 anos. Estes crimes são julgados pelo Juizado Especial Criminal. Beleza? O que houve aqui? Erro. O juiz não deveria ter enviado para uma vara criminal de competência comum. Por quê? A vara correta era a vara do Juizado Especial Criminal, porque aqui ele fala com pena combinada inferior a 2 anos. Então, a pena máxima do delito é o que? Inferior a 2 anos. Logo, é uma infração de menor potencial ofensivo e, consequentemente, é competência do Juizado Especial Criminal. Olha comigo, por favor. O artigo 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Ponto. Beleza? Então, aqui, a decisão do juiz está correta, está errada. A decisão do juiz não está correta diante da pena combinada. Gabarito letra B. É o que eu vou extrair do artigo 60 e artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Tudo bem? 9ª questão. Ao receber os autos do inquérito policial,
o membro do MP estadual manifestou-se pela incompetência do juízo perante o qual oficia, vislumbrando tratar-se de crime da esfera federal. O juiz de direito discordou do parquê, afirmando-se da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o possível delito. A solução jurídica adotada pelo STF é de que deve o juiz. Isso aqui é uma questão de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Olha para cá. Para quem está mais perdido que segue em tiroteio, primeira coisa, o que é competência? Tivemos uma aula, acho que foi 3 aulas sobre esse assunto, que você pode ver na plataforma. Amigo, competência, em miúdos, é dizer quem vai julgar o processo. Quem é o juiz competente para julgar determinado processo, determinada ação penal? Quem é o juiz que vai julgar? Exemplo, aconteceu um crime de roubo em Macapá. Quem vai julgar esse crime de roubo? É o juiz da Vara Criminal de Macapá. Aconteceu um homicídio em Santana. Quem vai julgar? É o Tribunal do Júri de Santana. Então, isso é competência. É dizer quem é competente para julgar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Na questão, o MP falou que o juiz que tinha recebido o processo não era competente. Por quê? Tratava-se de crime da esfera federal. Logo, quem deveria julgar o processo é a Justiça Federal. Primeiro ponto. Segundo ponto, o juiz estadual discordou. Falou, não, esse crime é de minha competência. O juiz entendeu que não era um crime federal, não. Era um crime residual, era um crime comum. Então, consequentemente, deveria ser julgado pelo juízo estadual, que era ele. E aí, qual é a solução para este caso? Por quê? O MP pediu a remessa para o juízo federal. O juiz discordou. O que eu faço? Aplicação analógica do antigo artigo 28 do CPP. Como assim, Lucas? Por que antigo? Porque está revogado. Porque já tem um novo formato de arquivamento. O artigo 28 do CPP, ele fala sobre o arquivamento do inquérito judicial. Beleza? E segundo o entendimento do STF, nesse conflito de competência entre o Ministério Público dizendo que é outro juiz competente e o juiz togado dizendo que ele é competente, o que o juiz deve fazer? Ele deve receber este pedido, ele deve receber esse pedido de remessa como um pedido de arquivamento indireto. Ou seja, ele deve aplicar o quê? O arquivamento do inquérito policial. Ele deve fazer essa remessa para o arquivamento. Beleza? Isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal. Entendimento do STF. Beleza? Então, é aqui, ó. Instaurar um incidente de execução. Errado. Requisitar ao PGR, ao PGJ, outro promotor para oferecer denúncia. Errado. Requisitar ao PGR, um membro do MP Federal, para receber denúncia. Errado. Receber a manifestação como um pedido indireto de arquivamento e aplicar o artigo 28 do CPP. Gabarito letra D. Tudo bem? Essa questão aqui é meio fora de rota para a gente, porque é uma jurisprudência antiga que não interessa mais a gente, porque é muito profundo para o nosso cargo que a gente vai fazer. A gente não, né? Vocês. Olha para minha cara. Eu tenho cara de quem ainda estuda, velho. Eu tenho cara de quem tem paciência para ficar sentado estudando. Amigo, eu já tô cansado. Eu já tô passado, eu já tô velho, mano. Eu não aguento mais ficar a madrugada toda estudando, lá e até 2, 3 da manhã, e faz questão, e toma café, e faz 1000 questões, e faz 200. Eu não consigo mais, eu tô cansado, olha pra mim. Eu tô velho, porra. Eu tô quebrado. Vocês estão jovens, estão com sangue novo, vocês querem ser polícia, porra.
Vocês querem meter a arma na cintura, meter o chifre no peito e falar, me respeita que eu sou polícia. Não. Eu já sou pai de família. Já tô de boa, eu já quero só o quê? Ficar de boa com a minha casa, com a minha... Eu já sou toda essa vibe, tá ligado? Já fui polícia. Já fui polícia, pô. 11 anos na Briosa, Polícia Militar do Amapá. Com toda a honra de ter passado por lá. Já fui polícia. Mas não é mais pra mim. Isso é pra vocês. Sangue novo. Sangue quente pra entrar na polícia. Doido pra dar tapa na cara de vagabundo. Não pode. Não pode, calma. Não pode bater na cara de ninguém, tá? Cuidado. Vamos lá. Então, gabarito, letra D. 10ª questão. Questão de recursos no processo penal. Se o tribunal der provimento ao recurso defensivo para declarar nula a sentença penal condenatória, é correto afirmar que... Amigo, presta atenção. Essa questão, ela é pesada pra caramba. Eu vou te explicar todo o contexto dela agora. Mas entenda, se você ficar perdido, não se preocupe, tá? Porque é uma questão realmente difícil, tá bom? Então não se preocupe, porque a gente vai estudar ainda recursos no processo penal lá na frente. Mas tenta me acompanhar agora. Eu vou te explicar a lógica dos recursos no processo penal. Veja bem. No tema recursos no processo penal, eu tenho princípios do recurso. Eu tenho princípios que regulam os recursos. E eu tenho dois grandes princípios. O primeiro princípio é o princípio da voluntariedade. O que isso quer dizer, basicamente? O recurso ele é voluntário. A parte não é obrigada a recorrer de uma sentença. Porque o que é um recurso? Eu estou meio perdido. Recurso é a pessoa contestar uma decisão judicial, um despacho, uma sentença, uma decisão judicial que a pessoa não concorda. Ela vai contestar essa decisão. Vai pedir por isso o quê? Reformar esta decisão. E a essa contestação chamamos de recurso. Tá bom? O primeiro princípio é o princípio da voluntariedade. O recurso é voluntário. Porra, Lucas, a pessoa foi inocentada. Houve o processo e a pessoa foi declarada inocente. O MP é obrigado a recorrer pedindo a condenação? Não. É voluntário. O MP recorre se ele achar cabível. Porra, Lucas, a pessoa foi condenada. Ele foi condenado. Ele é obrigado a recorrer da sentença para pedir a sua liberdade ou para pedir para baixar a pena? Não. O recurso é voluntário. Ele vai recorrer se ele quiser. Recurso é o quê? Voluntário. Esse é o primeiro efeito. É o primeiro princípio. O segundo princípio que me interessa é o princípio do reformatio in pejus. Lucas, o que é o reformatio in pejus? É a reforma em sentido pior. Por quê? O recurso ele tem dois efeitos. O efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Efeito devolutivo e efeito suspensivo. O que é o efeito devolutivo? É devolver à autoridade a possibilidade de revisitar a matéria. Exemplo, o juiz condenou o acusado a 8 anos. O acusado recorreu. Tem um efeito devolutivo. A matéria volta para o juiz ou sobe para o tribunal, para que decida novamente sobre a matéria. Então, ele devolve a matéria para que o tribunal decida de maneira nova, para que o tribunal reforme a decisão. Tá bom? O outro efeito é o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo?
o recurso ele tem a capacidade de suspender os efeitos da condenação. Exemplo, a pessoa respondeu ao processo todo em liberdade. No dia da audiência, ela foi considerada culpada e foi condenada a 10 anos de prisão. Em tese, ele deveria sair da audiência já preso. Ele foi condenado, 10 anos de cadeia, regime fechado. Você já sai da audiência, preso. Porém, o recurso tem um efeito suspensivo. Então, se o condenado recorrer da decisão, ele suspende esse efeito da condenação. Ele não vai preso, ele vai aguardar o julgamento do seu recurso em liberdade. Tudo bem? Tranquilo? Sem estresse? Beleza. Só que dentro dos efeitos eu tenho uma vedação. É a vedação ao reformácio in pejus. É a proibição do reformácio in pejus. E o que é isso? Pensa comigo. O acusado foi condenado a 8 anos de cadeia, 8 anos de prisão. A defesa do acusado, a defesa dele, recorreu. A defesa apresentou o recurso. Beleza? Apelação. Ela recorreu. Esse recurso subiu para o tribunal. E o tribunal vai julgar novamente a matéria. Lembra? Efeito devolutivo. O tribunal vai julgar novamente a matéria. O tribunal não pode impor uma pena maior do que a anteriormente imposta. Então, quando o tribunal for julgar esse recurso, quando o tribunal for julgar essa apelação, a pena dele tem que ser igual, ou seja, 8 anos, ou menor do que a pena imposta anteriormente. Então, baixou para 7 anos. Por quê, Lucas? Quando o recurso for exclusivamente da defesa, olha aqui, da defesa, é vedado a reforma in pejus. É vedado que o recurso piore a situação. Ou seja, ou mantém a condenação ou reduz a pena. Isso é a vedação, isso é a proibição a reformácio in pejus. Só que, como diria um professor meu, que eu tenho um estimado respeito por ele, amigo, o inferno tem subsolo, então não acaba aí. Se eu falar, cheguei no fundo do poço, eu vou falar, cava que ainda tem água no fundo. Como assim, Lucas? Lembra que eu te falei que o recurso tem efeito devolutivo? Pois é. O que isso quer dizer? Que ou o tribunal vai julgar o recurso, ou ele vai mandar o recurso voltar para a mão do juiz originário, aquele que deu a primeira sentença. Se for o próprio tribunal que for julgar o recurso, ou seja, o tribunal para quem eu recorri é que vai julgar o recurso, eu falo que existe vedação ao reformácio in pejus direta. Se o tribunal mandar o recurso descer e voltar para o juiz originário, eu falo que existe vedação ao reformácio in pejus indireta. Por quê, Lucas? Quem está proibido de piorar a sentença é o juiz, mas quem assinou o recurso foi o tribunal. Então, indiretamente, ele está proibido de aumentar a sentença. Ou ele mantém ou ele baixa. Se for o próprio tribunal que for julgar o recurso, que vai manter ou baixar a pena,
a vedação direta. Que questãozinha pesada, né, velho? Que questãozinha pilantra, velho. Pilantra essa questão. Mas é o que temos para hoje. Então aqui, cadê? Se o tribunal der provimento ao recurso defensivo para declarar nula a sentença penal condenatória, é correto afirmar que, ou seja, ele declarou nula a sentença vai voltar para o juízo originário. A nova sentença, se condenatória, não poderá ser mais gravosa ao réu que a primeira, em respeito à proibição da reformácia em pese indireta. Gabarito letra A. Pesado, né? Pesado demais. Mas é o que temos para hoje. 11ª, recurso de novo, beleza? Não quero fazê-lo agora. 12ª. A gente está com o tempo acabando já, tá? Mas no final tem o gabarito dela, tá bom? 12ª. Qual destas é a única forma incapaz de originar o inquérito policial? Ou seja, formas de instauração do inquérito. Artigo 5º do CPP. Se você está lembrado, o inquérito policial ele pode ser instaurado de duas formas principais. Primeira, de ofício. Artigo 5º, inciso 1 do CPP. A própria autoridade policial recebe o fato criminoso e baixa a portaria. Ou seja, o delegado ele é informado de um homicídio. Ele vai lá e faz o quê? Baixa a portaria de inquérito. É de ofício, ninguém provoca ele. Ele tem conhecimento do crime e instaura a investigação. A segunda forma de instauração é mediante requisição do Ministério Público ou do juiz por requerimento da vítima, ou seja, é um pedido. Alguém chega ao delegado e fala, delegado, instaure o inquérito. Lembrando que, se for requisição do Ministério Público ou do juiz, o delegado é obrigado a instaurar o procedimento. Ele tem a obrigação legal de instaurar o inquérito. Se for um requerimento da vítima ou seu representante legal, o delegado ele vai decidir se instaura ou não o procedimento. Ele tem discricionariedade para instaurar ou não o inquérito. Tá bom? Vamos lá então. Qual destas é a única forma incapaz, ou seja, que não vai instaurar o inquérito policial? Letra A, de ofício pela autoridade policial, instaura sim. Por requisição do juiz do MP, instaura. Por requerimento qualquer do povo, instaura. Por oferecimento de queixa-crime pela vítima, errado. Oferecimento de queixa-crime é causa que vai o quê? Dar início à ação penal privada. Não tem relação nenhuma com o inquérito policial. Oferecer queixa-crime é dar o pontapé inicial na ação penal de natureza privada. Beleza? Então, isso aqui é para dar início à ação penal privada. Senhores, o nosso tempo se exauriu. Só que antes de fechar aqui, não me abandona ainda, eu quero te passar uma dica que vai orientar o teu estudo de processo penal para a matéria. Aqui no tablet, olha comigo, presta atenção. Primeira questão, qual foi o tema? Provas. Segunda questão, tema, provas. Terceira questão, tema, provas. Quarta questão, tema, ação civil ex delito. Mas veja bem, qual era o cargo, Lucas? Advogado do Detran. Então, advogado tem a ver com ação civil, indenizatória. Quinta questão, qual é o tema? Impedimentos do juiz. Qual era o cargo? Apoio técnico, ou seja, técnico administrativo de tribunal. Então, a questão tem a ver com o cargo. Sexta questão, qual era o cargo? De novo, técnico judiciário. Qual é o tema? Fases do processo, procedimento. Tem a ver com o cargo. Sétima questão, qual era o tema? Ação penal. Olha aqui, qual era o cargo? Técnico judiciário de novo. Oitava questão, cargo, técnico judiciário. Qual era o tema? Competência. É processo. Oitava questão, qual é o cargo? Oficial de justiça. Qual era o tema? Tribunais Superiores, STF. Oficial de justiça. Qual era o tema? Recursos.
11ª, oficial de justiça, qual é o tema? Recursos de novo, apelação no processo penal. 12ª questão, qual era o cargo? Oficial de justiça, qual era o tema? Inquérito policial. Inspetor de Segurança Interna, 2008, qual era o tema? Provas. Investigador de Polícia, Rio de Janeiro, 2006, qual é o tema? Busca e apreensão no processo. Investigador de Polícia, 2006, qual é o tema? Provas. 16ª, Investigador de Polícia, Rio de Janeiro, qual é o tema? Prisões. Aqui ao final tem o gabarito, tá? Bem aqui. Senhores, o que eu quero te mostrar com isso? A Banca Sergina Rio, ela não tem o hábito, ela não tem a tradição de fazer provas de carreiras policiais. Tanto que você viu que eu tenho uma prova só em 2006 do Rio de Janeiro. Beleza? Na área policial, Polícia Civil. Primeiro ponto. Segundo ponto. Só que a banca tem uma coisinha que a gente que é do concurso chama de pertinência temática. O que isso quer dizer, Lucas? A Banca Sergina Rio, ela faz a prova dela baseada no cargo que você está concorrendo. Ora, se é um cargo de segurança, de policial, quais são os principais temas? Inquérito policial, provas, prisões, medidas protetivas de urgência, agora, busca e apreensão, perícia, exame, corpo de delito, cadeia de custódia. Então, veja bem. Logicamente, quando sair o edital, a gente vai estudar tudo. Tudo que vier no edital será visto, tá bom? Agora, a minha orientação sincera para cada um dos senhores é: foquem nos temas pertinentes ao cargo de vocês. Como assim, Lucas? Olha para cá. Quais são os principais temas? Para você que quiser focar logo: inquérito policial, provas, prisões e medidas cautelares, medidas protetivas de urgência, liberdade provisória, busca e apreensão, seja pessoal ou domiciliar, e medidas constritivas. Entenda, sequestro, hipoteca, etc. É aqui dentro que vai estar a tua prova de processo penal. Tu vai ter uma outra questão que vai fugir disso aqui, que vai ser uma ação penal, vai ser uma competência, vai ser algo aleatório, que ela vai jogar lá no meio só para causar um burburinho, tá bom? Mas a tua prova de processo penal vai estar exatamente aqui dentro. Esse é o primeiro ponto. Então eu estou te dando o caminho das pedras para você gabaritar a porra dessa matéria, velho. Segunda-feira, na aula de penal, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trazer as questões e vou te dar o caminho das pedras. Segunda coisa. Eu quero que você passe. E eu vou fazer tudo o que eu puder para você passar, dentro do possível e do impossível da minha disponibilidade e capacidade. Então, eu vou te dar só uma missão. Hoje, quando tu vê essa aula, tu tá vendo essa aula agora, ao vivo e tal, tu vai mandar uma mensagem para mim. Olha aqui, ó. 99117 5796. E vai escrever bem assim: Lucas, eu sou aluno da turma do Desafio Polícia Civil. Por favor, me envia material de estudo. Eu vou te enviar todo o material completo de todas as matérias para o teu concurso. Tu só tem que me falar que tu é do Desafio e que você é da turma da Polícia Civil. Eu vou te passar tudo para que você possa ser aprovado.
tu vai ter tudo na mão. Vai depender somente de você. Eu vou te enviar um link no Drive contendo todo o material. Código comentado, legislação, questões, tudo para você passar. Tá bom? Dito isso, senhores, espero que a aula tenha sido compreensível, que vocês tenham gostado do que foi passado hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar aqui no chat, pode mandar para o pessoal do desafio que eu vou responder. Beleza? Senhores, boa noite, bom descanso, fiquem com Deus. Até a próxima aula, segunda-feira. Falou!